Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda live da série de lives do mês de dezembro. Hoje vamos conversar sobre manutenção do imóvel alugado. Eu escolhi esse tema hoje porque é um dos top, na verdade é uma das mais mensagens que eu recebo de dúvidas sobre manutenção de imóvel alugado. De quem é a responsabilidade? Do locador, do locatário? Então, em razão disso, em razão de identificar essa dúvida que existe no mercado imobiliário, eu decidi fazer essa live hoje para a gente sair daqui tendo esclarecido todas as suas dúvidas sobre manutenção. Mas antes da gente começar, quero cumprimentar todos que estão entrando: Fábio, Rodrigo, Vânia, Kessia, Janaína. Quero que vocês me digam de onde vocês estão falando, se vocês já atuam no mercado imobiliário. Como vocês sabem, as nossas lives aqui, elas são bem objetivas, porque a gente sabe como é importante o tempo de vocês aqui no Instagram. Então, a gente vai esclarecer todas as dúvidas. E são vários casos concretos que eu recebo, e já prestei consultoria também, já emiti parecer jurídico sobre esse tema. Então, a gente vai abordar alguns desses casos. Eu selecionei alguns casos. Rodrigo tá falando de São Paulo, capital. Que bacana, Rodrigo. Eu tava até aí, né? Final de semana. Infelizmente, vi o Brasil perder o jogo da Copa do Mundo em São Paulo. Mas a gente que atua no mercado imobiliário tá com demanda super alta, ainda mais final de ano. Então, o Brasil perdeu, a gente ficou triste, mas já tá na hora de você sacudir a poeira e voltar para sua rotina de trabalho. Então, aqui hoje, segunda-feira, foi um dia bem agitado, ainda mais porque na semana passada eu estive em São Paulo, então fiquei alguns dias lá. Mas depois me fale, Rodrigo, se você já trabalha no mercado imobiliário ou se você está iniciando agora. E é interessante porque acho que foi na semana passada, eu recebi uma dúvida de uma pessoa que estava saindo da faculdade, se formando na faculdade de Direito. E, na verdade, ela estava querendo saber sobre perspectiva de atuação de advogado ou advogada na área imobiliária. Então, eu pude esclarecer para essa pessoa que me mandou um direct o seguinte: muitas vezes, Vânia tá falando de Vitória, Laura, boa noite. Flávio também tá entrando, Natália, todo mundo que tá entrando aí, já estou dando meus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, todos os players do mercado imobiliário. Então, pessoal, eu tava esclarecendo, e foi uma dúvida que eu recebi de uma pessoa, estava saindo da faculdade de Direito, me questionando sobre a perspectiva, de atuação de uma pessoa recém-formada no ramo imobiliário. Então, o que eu tenho para deixar a mensagem aqui para vocês hoje? Quando a gente sai da faculdade de Direito, é muito natural que você escolha atuar em algum ramo do direito que você conheceu, que você se familiarizou, que você teve a oportunidade de estudar durante a faculdade. Então, muitas pessoas fazem a opção pela atuação no direito consumidor, direito trabalhista, direito criminal, direito civil. Ocorre que na faculdade de Direito nós não temos o estudo verticalizado sobre imobiliário, muito menos sobre lei de locação. Então, essa pessoa que me procurou perguntando quais as perspectivas, eu falei: olha, talvez você nunca tenha ouvido falar de direito imobiliário, nunca tenha estudado a lei do inquilinato. No entanto,
possibilidades de atuação para advogados e advogadas recém-formados nesse ramo do direito são infinitas. Trabalhar com a lei de locação te possibilita atuar com imobiliárias, corretores, até mesmo fazendo parceria com advogados que não têm um conhecimento sobre a lei do inquilinato. Então, apesar de, quando você sai da faculdade, a tendência natural dos alunos, né, quem está formando, é escolher uma área do direito que você tem mais facilidade, ou que você já estudou na faculdade, isso é natural para todo mundo. Então, às vezes, as pessoas têm a percepção que trabalhar com direito é saturada, eu não vou ser advogada porque todos os ramos já estão saturados. Mas eles só olham para esses ramos do direito que todo mundo estuda, que todo mundo já está acostumado. A pessoa não consegue enxergar, por exemplo, o direito imobiliário, por exemplo, a trabalhar com locação. Pessoal, hoje, trabalhar com locação, trabalhar fazendo assessoria de locadores, de locatários. Hoje, quantas pessoas que você conhece que moram em imóvel alugado ou que são proprietários que alugam? Eu tenho certeza que você já pensou em várias pessoas, já veio vários nomes de pessoas aí na sua mente. Então, pense nessas possibilidades. Todo mundo que mora de aluguel, que aluga, a parte comercial da sua cidade. Então, esse alerta que eu faço para vocês é justamente onde a gente começa o módulo 1 do curso Locação na Prática. E aí, no módulo 1, eu apresento para vocês várias oportunidades para que vocês possam enxergar quanto que se você souber visualizar as oportunidades que existem aí na sua cidade, quanto que você vai poder alavancar a sua atuação profissional trabalhando com locação. Então, é importantíssimo que você abra a sua visão, que você enxergue essas possibilidades, para que você não se limite, porque nós saímos da faculdade justamente com esse pensamento limitante. Eu tenho certeza que você que está se formando, ou você que acabou de se formar, só pensa em trabalhar com áreas do direito que você estudou na faculdade. E hoje vou dizer 100%, porque eu não conheço a realidade do Brasil inteiro e o nosso país tem dimensões continentais. Mas posso te dizer que quase 100% das faculdades de direito hoje não tem a cadeira específica de direito imobiliário. Então, as pessoas saem da faculdade sem nenhum conhecimento de direito imobiliário, tampouco lei do inquilinato. Então, você tem agora a possibilidade, as inscrições eu vou encerrar até na quarta-feira, dia 14. Eu não vou fazer prorrogação. Até quarta-feira você tem a possibilidade de se inscrever no treinamento Locação na Prática e verticalizar o seu conhecimento sobre a lei do inquilinato. Vitor, o curso não é presencial, o curso ele é online. No entanto, nós teremos um encontro, uma mentoria ao vivo com os alunos, ok? Inclusive, a live de hoje eu preparei um material com precedentes jurisprudenciais sobre o tema manutenção de imóvel alugado, que, como eu falei, é um tema super polêmico, que eu recebo muitas dúvidas aqui, e esse material vai ser exclusivo para os nossos alunos. Então, eu quero começar essa live fazendo esse alerta para que você abra sua mente e saia do comum. Porque somente dessa forma, saindo do comum, você vai poder ter destaque na sua advocacia.
trabalhando com direito imobiliário, trabalhando com a lei do inquilinato. Ok? Se alguém tiver, como o Vitor perguntou, dúvidas sobre o curso Locação na Prática e quiser esclarecer algum ponto, pode mandar aí nas mensagens que a gente responde no decorrer da live, ok, pessoal? Como eu falei para vocês, as nossas lives são bem objetivas, porque eu sei que vocês têm o tempo de vocês muito precioso. Então a gente vai começar agora. Eu vou contar para vocês o caso concreto que me fez marcar aqui essa live. Como eu disse, eu já prestei várias assessorias em vários casos práticos sobre manutenção e eu percebo que é muito recorrente, as pessoas têm dúvidas. Vanessa, esse caso assim, a responsabilidade é do locador, é do locatário, a pessoa não sabe identificar. Interessante que há uns dias atrás eu recebi uma mensagem, eu até compartilhei aqui com vocês nos stories, de uma pessoa que mora de aluguel. E aqui em Vitória teve há poucos dias, semanas, a gente teve uma tempestade aqui com ventos fortíssimos. E o que aconteceu? O basculante do banheiro simplesmente quebrou. Era noite, então a inquilina ela não contactou, né, a administradora da locação, na imobiliária, mas no outro dia, logo pela manhã, ela entrou em contato com a imobiliária, relatou o que havia acontecido, e aí a gente entra no primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui para vocês. Como especialista em locação, você precisa conhecer as obrigações dos locatários. Então, como eu sempre falo para os nossos alunos, a gente precisa trabalhar com a lei do inquilinato do seu lado. Então, durante as aulas, eu reforço isso com os alunos e falo, pessoal, os alunos anotam mesmo na lei do inquilinato os comentários que a gente faz durante a aula, porque é importante que depois eles tenham todas essas anotações ali do lado da legislação para fácil consulta no dia a dia. Então, pessoal, especificamente lá sobre obrigação do locatário, no artigo 23, que descreve todas as obrigações do locatário, nós temos especificamente uma que fala que o locatário ele tem que comunicar qualquer tipo de dano, qualquer tipo de situação no imóvel imediatamente ao locador. Vou identificar aqui para vocês qual é o inciso para que vocês anotem aí, né, caso vocês queiram. Aqui. Levar é o inciso 4 que fala. O locatário é obrigado a levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba. Então, aconteceu um dano no imóvel, é obrigação do locatário comunicar imediatamente. E foi justamente isso que a inquilina que entrou em contato comigo fez. Então, à noite teve a tempestade, quebrou o basculante do banheiro. No outro dia, pela manhã, ela entrou em contato com a imobiliária que faz a administração do imóvel. A imobiliária, ela recebeu, né, o relato ali da inquilina e depois de um tempo a imobiliária retornou para ela dizendo que ela deveria consertar o basculante do banheiro que havia quebrado. E aí? Como especialista em locação, você vai receber esse tipo de demanda o tempo inteiro. E você vai precisar o quê? Fazer o raciocínio e ter o conhecimento da lei do inquilinato para poder responder esse tipo de questionamento. Inclusive, pessoal, uma das orientações também que eu passo para os meus
os meus alunos, para as minhas alunas, é o seguinte: você, como especialista em locação, qualquer consulta que você vai responder, que você vai ali aplicar o seu conhecimento sobre a lei do inquilinato, você deve cobrar. E nós lá no curso Locação na Prática, nós apresentamos para vocês formas que vocês vão poder efetuar a cobrança dessa consulta, mas é importante que você reconheça o seu valor, que você saiba quanto tempo você estudou, quanto tempo você se dedicou aos estudos para responder aquele questionamento e sim, efetue a cobrança daquela consulta que você está prestando para aquele seu cliente. Independente se o cliente veio pelo Instagram, foi uma indicação de algum amigo, é um amigo seu, é um familiar, enfim, não importa a forma que a pessoa chegou em você. Então você tem que ter conhecer o seu trabalho, reconhecer o seu trabalho, reconhecer o tempo que você se dedicou aos estudos, reconhecer o tempo que você vai se dedicar para resolver aquela questão e cobrar por aquele serviço, sim, cobrar a consulta que você está prestando para aquela pessoa. É importante que você preste essa assessoria de forma qualificada também. Então, por exemplo, você vai fazer foi consultado, vai emitir um parecer, faça um parecer escrito, com fundamento legal, talvez um precedente jurisprudencial. Caso você não tenha conhecimento para fazer um parecer no Canva, utilize o Word, mas coloque essa fundamentação bem feita e depois transforme aquele documento Word em PDF para entregar para o seu cliente. Então isso é muito importante, você profissionalizar o seu trabalho. Ok, então pessoal, a gente sabe da responsabilidade do inquilino de comunicar qualquer dano que aconteça no imóvel. Então, nesse caso, a inquilina fez a comunicação. Ocorre que a administradora do condomínio, não, a administradora da locação disse que a responsabilidade era dela de consertar. Agora que vem o ponto chave da nossa live de hoje. Pessoal, para definir se a responsabilidade é do locador ou do locatário, o que vocês têm que saber? Claro, o artigo 22 da Lei 8245 estabelece que é dever, é obrigação do locador, do proprietário, fazer o quê? Entregar o imóvel ao locatário. Então, o locador proprietário, ele tem que entregar o imóvel ao locatário em estado para servir ao uso que se destina. Então, por exemplo, nesse caso concreto, o proprietário, ele era um apartamento, então ele deveria entregar o apartamento em condições de o quê? Habitabilidade. Ele entregou? Entregou. Ocorre que, no meio da locação, houve um dano no basculante do banheiro. E é claro, pessoal, um dano no basculante vai fazer o quê? Com que o vento entre ali naquele banheiro, a pessoa talvez não tenha privacidade, porque às vezes tem um prédio do lado, enfim, vai prejudicar a habitabilidade daquele imóvel. Então, a gente tem, o locador cumpriu o requisito de entregar, no entanto, houve um dano. Agora, para você imputar ao locador ou ao locatário o reparo desse dano, o que você tem que pensar? Qual foi o nexo de causalidade da conduta do inquilino com aquele dano que aconteceu? Então, nesse caso concreto, a inquilina, ela não praticou nenhum ato. Então, não teve um nexo causal entre qualquer ato, e aí a gente pode pensar numa ação ou omissão, com o dano. Então, a gente não conseguiu fazer o link, porque a inquilina não fez nada. Ela estava na casa dela,
nessa situação, eu não sei se ela já estava dormindo ou se ela estava na sala, enfim, ela não estava ali naquele ambiente do banheiro, quando, em razão do vento muito forte, danificou ali o basculante do banheiro dela. Então, ela praticou algum ato, alguma ação? Não. Ela fez alguma omissão? Também não. Então, a gente não conseguiu fazer o link, não houve nexo de causalidade entre qualquer tipo de ação ou omissão do inquilino e o dano que aconteceu no basculante. Então, em razão disso, não tem como você imputar ao inquilino a responsabilidade sobre aquele dano, como a administradora da locação queria fazer. Então, quando ela me procurou, eu expliquei para ela a situação. Falei, olha, realmente, esse caso, a responsabilidade não é sua, em razão disso. Expliquei para ela, como eu acabei de explicar agora aqui para vocês. E você tem que expor isso para a imobiliária e falar o seguinte, que esse dano foi na estrutura do imóvel e, em razão disso, quem tem que reparar é o locador. E aí depois ela me relatou que ela entrou em contato com a imobiliária, né, diz que a imobiliária recebeu os argumentos dela, acatou os argumentos dela e ela não teve que pagar. Agora, você imagina se ela não tivesse me procurado ou ela tivesse simplesmente escutado o que a imobiliária estava passando para ela, podia pensar, a imobiliária, a imobiliária tem um conhecimento da lei do inquilinato, não ia me cobrar de algo que não é minha responsabilidade, vou pagar. E aí imagina se depois ela descobrisse que não era a responsabilidade dela. Então, a gente precisa ter essa consciência quando você presta uma assessoria para imobiliária ou quando você é o corretor de imóveis que está administrando aquela locação. Você precisa ter esse conhecimento, porque você pode causar um prejuízo para uma pessoa. Imagina, depois ela poderia até mesmo, vamos supor que ela tivesse pago, ela poderia entrar com uma ação falando, né, que foi cobrado indevidamente. Então, nós temos que ter essa consciência e não atropelar. Nós temos que conhecer a lei do inquilinato para a gente não cometer esses equívocos gravíssimos. Então, olha como um caso concreto que ela ia ser responsabilizada e entrou em contato comigo e por isso ela evitou pagar esse valor. A Vânia está escrevendo, não foi ela quem danificou. Exatamente. Agora, eu vou trazer um caso para vocês que também é muito recorrente e bem polêmico. E aí eu vou querer saber até a opinião de vocês sobre esse assunto. Hoje em dia, nós temos vários imóveis que eles são alugados com um split, ar-condicionado. Acho que a maioria de vocês aí vive em imóveis que tem esse modelo de ar-condicionado, correto? E aí, a gente tem uma dúvida de quem é a responsabilidade por esses aparelhos. Vanessa, como que eu posso agir para evitar problema no que tange a manutenção de split? E aí, pessoal, a gente pode até aplicar esse raciocínio que eu vou fazer aqui agora com vocês para split, por exemplo, para fechamento de varanda também, que é mais ou menos o mesmo raciocínio que eu vou fazer aqui com vocês. Eu utilizo para split, para fechamento de varanda, e aí eu vou querer saber de vocês se vocês já passaram por esse tipo de situação. Já passaram por uma situação do inquilino? Olha, o split tá pingando, olha, o split tá causando, não tá funcionando, parou de refrigerar, o locador tem que vir aqui consertar, o proprietário, enfim.
Esse tipo de demanda é muito recorrente com quem trabalha em locação. E aí, pessoal, qual é a minha orientação nesses casos concretos? Primeira coisa, quando a gente vai alugar um imóvel que tem um aparelho tipo um split ou um fechamento de varanda, enfim, nós temos que conscientizar o locador, o proprietário, que aquele aparelho, vou trabalhar no split, tá, pessoal? Que aquele aparelho de split, ele tá ali há quantos anos? Ah, o aparelho de split tá ali há 5 anos. Ou não, Vanessa, eu acabei de instalar, eu comprei novo, acabei de instalar justamente para locação. Então, olha como são situações bem diferentes. Um acabou de instalar, o outro tá ali há 5 anos. Então, vamos supor, esse que tá há 5 anos, né, então, é um aparelho que não tá mais na garantia. E aí, que tipo de questionamento você, como especialista em locação, pode fazer para o locador? Locador, esse aparelho tá aí há 5 anos, você faz manutenção anual? Ah, faço sim aqui, ó. Estão todas as manutenções aqui dos 5 anos. Eu acabei de fazer uma manutenção justamente para iniciar a locação. Então, nesse caso, gente, perfeito. Quando você for redigir seu contrato de locação, você pode inclusive anexar essa última manutenção no contrato de locação para você poder depois exigir do inquilino a manutenção. Boa noite! Ó, tá chegando a aluna aí, hein? Então, pessoal, cuidado. Especialista em locação, você tem que chegar e perguntar pro proprietário. Proprietário, vamos lá, split, quantos anos, fez manutenção, não fez? Solicita essa documentação, inclui isso no contrato de locação, inclui no contrato de locação a responsabilidade. A gente sabe que split tem que fazer manutenção anual. Então, o inquilino o locador acabou de fazer a manutenção e o contrato começou. Daqui a 1 ano, a responsabilidade de fazer essa manutenção anual aqui, ó, é de quem? De quem tá lá usando, do inquilino. Então, você já pode colocar isso no seu contrato de locação. Que está sendo apresentada a última manutenção, que foi feita 1 semana antes da vigência do contrato, que após 1 ano de uso, o inquilino deve efetuar a manutenção e apresentar aquele comprovante de manutenção. Um ponto muito recorrente, além de split, é aquecedor a gás. Aquecedor a gás também é um outro aparelho que precisa de manutenção anual, que antes da locação o proprietário tem que fazer manutenção anual e o proprietário tem que apresentar isso para o inquilino quando o inquilino entra no imóvel. Entrou no imóvel, tá lá todos os comprovantes de manutenção. Depois que a locação começa ao prazo, né, inicia o prazo, o inquilino vai ser responsável por fazer aquela manutenção anual. Você, como especialista em locação, coloca isso no seu contrato, já estabelecendo essa responsabilidade. Agora, imagine que o inquilino fez a manutenção, só que mesmo assim o split parou de funcionar. Parou de funcionar o split, ou quebrou o aquecedor, o inquilino fez toda a manutenção, tá tudo certinho, mas infelizmente o aparelho não está mais funcionando. Aí olha só como mudou. Então, fez a manutenção, tá tudo ok, mas o aparelho parou de funcionar. E aí, de quem é a responsabilidade em trocar o aparelho? Será que a gente pode imputar ao inquilino, gente? Trocar um aparelho de split que tá lá há 5 anos e ele fez a manutenção, agiu conforme o contrato? A resposta é não. A gente não vai poder imputar isso ao inquilino. Por quê? E aí a gente vai pro início da nossa live. Olha como vocês podem perceber que é uma construção. O seu conhecimento sobre a lei do inquilinato, o conhecimento ele vai o quê? Olha,
Você vai colocando os tijolinhos ali e tudo vai se encaixando. Isso é que eu passo para vocês no curso Locação na Prática. Vocês precisam ter essa visão da lei do inquilinato, ter esse conhecimento. E aí, quando surge o caso concreto, o problema, para você prestar assessoria, para você emitir o parecer jurídico, para você resolver, você vai estar com esse raciocínio todo já esquematizado para você solucionar o problema e assim você potencializar a sua advocacia. Então, nesse caso concreto, a gente volta lá para o início da nossa live, que a gente tratou especificamente da responsabilidade do locador. Responsabilidade do locador de fazer o quê? Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de se servir ao uso que se destina. E a gente pode encaixar tanto no inciso 1 do 22, quanto no inciso 3, que é manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Ok, pessoal? A Rafa tá perguntando, no caso do contrato ser omisso, quanto à responsabilidade, pode imputar ao locatário? Rafa, você está perguntando sobre sobre a questão da substituição do split ou sobre a questão da manutenção? Só esclarece isso para mim, para a gente poder responder. Porque se você estiver falando sobre manutenção, a resposta é que a responsabilidade é do locatário mesmo. Porque o locatário, ele tem que fazer a manutenção, exatamente. Mesmo, interessante a sua pergunta, porque mesmo que o contrato esteja omisso, vamos supor que eu tô o tempo todo falando, coloque no contrato, porque vocês estão sendo, vocês estão aprendendo lá no curso como trabalhar o contrato de forma preventiva para você não ter problemas com a sua locação. Agora, se o contrato é omisso, ou se você pegou o contrato já rodando, enfim, você vai trabalhar esse mesmo raciocínio no que tange a manutenção, né? Pensar no nexo de causalidade entre ação ou omissão do inquilino e o dano. E você vai imputar ao inquilino quando for responsabilidade dele, quando tiver um nexo de causalidade, ou quando tiver mau uso dele, né, daquele imóvel, ou no caso de manutenção, a gente pode fazer o raciocínio quando, por exemplo, o proprietário te apresentar todos os documentos, né, que ele fez a manutenção, que o aparelho de ar-condicionado estava funcionando de forma regular, e aí você pode ir para o inquilino questioná-lo se ele manteve aquela manutenção periódica daquele item que estava dentro do apartamento. E aí, nesse caso de manutenção, a gente pode encaixar, vamos dizer assim, lá no artigo 23, que fala da responsabilidade do inquilino, mais especificamente aqui no inciso, só um minutinho que eu vou achar aqui, ó. Aqui, no inciso 3, que a gente coloca, que é obrigação do inquilino restituir o imóvel no estado em que recebeu. Então, a gente pode pensar, bom, você, inquilino, recebeu o imóvel com o split, com a manutenção em dia. Então, você tem que restituir o split com a manutenção em dia também. Entendeu? Depois diga se ficou alguma dúvida sobre esse aspecto, tá, Rafa? Vânia escreveu, mesmo porque quando for entregar o imóvel, tudo tem que estar imperfeito como foi entregue. Exatamente, Vânia, é isso aí. A gente vai encaixar justamente nessa obrigação aí do inquilino de restituir o imóvel como ele recebeu. E aí, pessoal, é importante essa questão da responsabilidade do inquilino, o seguinte, ele tem que restituir o imóvel como ele recebeu, salvo as deteriorações do uso normal. Tá lá no artigo 23, no inciso 3, no final do inciso 3. Então, desgaste de uso normal,
a gente não pode imputar ao inquilino. Agora, pessoal, a lei não fala o que é desgaste de uso normal. Vai caber a você, especialista em locação, dizer se aquilo ali é desgaste ou se aquilo é mau uso ou se era uma manutenção que ele devia ter feito e não fez. Então, você precisa ter esse conhecimento da lei do inquilinato para você, no caso concreto, poder analisar e saber imputar a responsabilidade de um e de outro. É importante a gente ter essa noção, porque muitos proprietários também, muitos proprietários, eles acham o seguinte: entreguei esse apartamento para alugar, daqui para frente eu não gasto R$1 com esse imóvel. Vocês já escutaram isso, gente, na prática? Eu já escutei. E aí, cabe a você, especialista em locação, virar pro proprietário e falar: não é isso que a lei fala. A lei fala que você, proprietário, continua sim sendo responsável. E a gente pode encaixar ali, artigo 22, inciso 1, inciso 3, inciso 4. A responsabilidade do proprietário, ele tem que ele continua sendo obrigado a, sim, fazer a manutenção estrutural do imóvel, manter o imóvel na sua funcionalidade, com condições de habitabilidade. Então, isso continua sendo responsabilidade do proprietário, como foi aquele caso que eu acabei de abrir a nossa live contando para vocês, do basculante do banheiro que quebrou, que a administradora da locação queria imputar a inquilina e não era a responsabilidade da inquilina, mas sim do proprietário. Então, vai existir situações que você vai ter que confrontar o proprietário e apresentar para ele na lei a responsabilidade dele. Agora, pessoal, eu quero compartilhar mais um caso concreto com vocês. E aí é um caso interessantíssimo, que é de infiltração. Rodrigo colocou aqui, o imóvel precisava refazer a pintura e reformar o piso de laboratório da cozinha. A pessoa queria muito alugar o imóvel ciente da situação. Rodrigo, o inquilino queria alugar o imóvel, mesmo o imóvel precisando de reforma, isso? Me explica se foi isso que aconteceu. Juliana, minha colega de advogada de Cachoeiro, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, lá da subseção de Cachoeiro. Um prazer ter você aqui, doutora Juliana. Rodrigo colocou: o proprietário então fez um acordo no contrato, autorizando os reparos e descontar do aluguel. Rodrigo, só me esclarece uma coisa: era uma locação não residencial? Porque acho que quando você botou laboratório, eu fiquei meio confusa, mas me esclarece se era uma locação não residencial ou se era uma locação residencial. Agora, é claro, pessoal, esse tipo de ajuste contratual residencial. Então, vamos lá. Esse tipo de ajuste contratual é plenamente possível. Só que precisa de você, especialista, prestando assessoria. Por quê, Vanessa? Por que precisa de uma assessoria de um especialista? Por quê? Piso de lajota. Tá, porque acho que foi como é que fala? Na hora de digitar, ele corrigiu para laboratório e era de lajota. Então precisava. Olha só, hein, pessoal. O inquilino queria alugar o imóvel, tinha que refazer a pintura e reformar o piso de lajota da cozinha. A solução do Rodrigo foi fazer um acordo no contrato, estabelecendo toda essa necessidade dessa reforma, que o inquilino ele ia fazer esse reparo, pelo que eu entendi, né, e descontar do valor do aluguel. Perfeito, Rodrigo. Esse tipo de ajuste é possível? Mas precisa de você, especialista, redigir um contrato. Por quê? Por que é tão importante? Porque no momento que
que o inquilino está entrando no imóvel, tudo são flores. O inquilino tá feliz porque foi atendido, ele quer entrar logo, o proprietário tá feliz porque o inquilino vai fazer a reforma, ai que bacana, vou fazer o desconto, não vou ter dor de cabeça reformando o imóvel, o inquilino que vai ter lá dor de cabeça com pedreiro e tudo mais, ok. Então, tá todo mundo bem, tá todo mundo amigo. Agora, no momento de finalizar essa locação, aí que vem o problema. Por quê? Quando vai finalizar a locação, gente, é a hora do sufoco, é a hora que o inquilino não quer pagar, é a hora que às vezes o inquilino ficou inadimplente, tá devendo aluguel, tá devendo condomínio, e aí a relação entre locador e locatário não está mais tão ok como estava lá no início da locação. Então, se você tiver um contrato fraco, um contrato que não tem cláusulas contratuais bem redigidas, que não foi redigido por um especialista, você vai ter problema nessa finalização da locação, porque não tá ali escrito o que vai acontecer quando acabar a locação. Então, nesse caso concreto que o Rodrigo colocou aí pra gente, imagina, o laudo de vistoria inicial vai estar lá retratando que não tem pintura, que não tem piso de lajota, que o piso da cozinha não tá bem feito e tudo mais. Se o seu contrato é omisso sobre esse acordo que foi feito, só menciona lá o desconto, não fala o que vai fazer e tudo mais, como que ao final da locação o proprietário vai se sentir seguro para receber aquele imóvel do inquilino? Como o inquilino vai querer entregar? Será que essa reforma foi feita mesmo? Será que aquele valor que foi descontado do aluguel, o inquilino utilizou mesmo para a reforma? Então, isso tudo você tem que pensar, você tem que colocar no contrato, para que quando finalizar a locação, finalize de forma ok. Isso aí, pessoal, também é algo que a gente trabalha no curso Locação na Prática, que você tem só até quarta-feira para se inscrever, ok? Como finalizar uma locação sem problemas. E aí o Rodrigo tá colocando, sim, tudo foi amarrado no contrato. Perfeito, Rodrigo. Então, esse tipo de solução é plenamente possível. Você dá um desconto para o inquilino fazer uma obra, uma reforma que é de responsabilidade de quem? Do proprietário. Mas o proprietário deu desconto do aluguel e o inquilino vai fazer a reforma. Perfeito. Agora eu preciso contar para vocês mais um caso concreto sobre infiltração. Quem aí já passou um caso de infiltração em imóvel, pessoal? Também é bem recorrente, não é? Rodrigo colocou aí, obrigado. Rodrigo, muito bom, hein? Gostei de saber que você amarrou tudo no contrato. Talvez seja até interessante, não sei se você pensou nisso, mas fazer talvez um laudo de vistoria quando essa obra acabar, para ver, de repente, ao final da locação, ter um laudo de vistoria já com essa reforma pronta. Você pensou nessa possibilidade ou não? Me diz aí. Então, pessoal, infiltração é um caso bem complicado. Por quê? Infiltração, você é especialista em locação, eu também, advogado imobiliarista, eu não entendo de infiltração. Sim, pensei, ótimo. Lembrando, Rodrigo, que quem tem que pagar pela elaboração do laudo de vistoria é o proprietário, ok? Tá lá previsto no artigo 22, especificamente inciso 5, ok? A previsão que é o locador quem tem que arcar com esse laudo de vistoria. Bom, pessoal, infiltração é um caso bem complexo, porque nós, especialistas em locação, não temos conhecimento de um bombeiro hidráulico. Então, para resolver casos de infiltração, a gente sempre vai precisar de uma assessoria técnica de um bombeiro hidráulico. Bom, o caso que a gente vai apresentar para vocês é o seguinte. Imagina uma situação de um apartamento que acabou de ser entregue pela construtora e o proprietário ele comprou aquele imóvel justamente para locação. Então ele recebeu aquele imóvel,
fez aquela vistoria de recebimento das chaves ali com a construtora e já entregou o imóvel para a imobiliária fazer a primeira locação. O inquilino entrou, com alguns meses de uso, o inquilino percebeu uma infiltração numa parede de um quarto. E aí, pessoal, nesses casos, como que funciona? É importante a gente resgatar o conhecimento lá do artigo 22, que é a obrigação do proprietário manter o imóvel em condições de habitabilidade. Infiltração, pessoal, prejudica o quê? A habitabilidade, correto? Correto. Em tese, é um problema estrutural? É um problema estrutural. A responsabilidade vai ser de quem? Houve mau uso do inquilino? Houve ação ou omissão? A gente pode fazer o link de ação ou omissão do inquilino, fazer o nexo de causalidade, né, que é o link, a ação ou omissão com esse dano? A gente não consegue, nesse caso concreto. Então, a responsabilidade é de quem? Do proprietário. Vamos resgatar o que a gente conversou lá no início da live. É obrigação do inquilino comunicar imediatamente qualquer tipo de dano, qualquer tipo de defeito no imóvel. Se o inquilino não cumpre essa comunicação imediata, ele pode ser responsabilizado, sim, pelo aumento do dano. Então vamos supor, a infiltração começou, o inquilino ficou quieto, não viu, não reparou, sei lá, dormiu, não comunicou, e aquela infiltração, ela aumentou o dano no imóvel. E aí a gente consegue um técnico que traz esse laudo, traz esse embasamento, dizendo que, em razão da demora do inquilino em comunicar a infiltração que era do tamanho X, ficou X mais X mais X, esse aumento do dano vai ser responsabilidade, sim, do inquilino. Então, a gente precisa conhecer essa responsabilidade do inquilino, e se ele não cumpre, a gente vai imputar ele a responsabilidade por isso, pelo aumento do dano, ok, pessoal? Agora, o inquilino comunicou ao proprietário. O que o proprietário tem que fazer? Aí, pessoal, a gente vai lá para o artigo 26. Proprietário, você tem 10 dias para resolver o problema do inquilino. Pessoal, durante esses 10 dias, não tem desconto de aluguel, nada disso. Está lá previsto no artigo 26 da lei do inquilinato. O locador vai resolver a questão. 10 dias. Pessoal, passados 10 dias, o locador não conseguiu resolver o problema. Não conseguiu resolver. N situações, mas o importante é que não conseguiu resolver. Nesse caso, o que vai acontecer? O inquilino, ele vai ter direito a um abatimento proporcional do valor do aluguel, ok? Ok. Passou 30 dias e o proprietário não conseguiu resolver. Pessoal, nesse caso, o inquilino, ele vai poder rescindir o contrato de locação e ele vai ser isento da multa rescisória. Então, olha a complexidade que uma manutenção de uma infiltração pode acarretar no seu contrato de locação. E você, especialista em locação, precisa conhecer a lei do inquilinato para você resolver esse caso concreto das pessoas que estão ali envolvidas, sem falar besteira, sem causar prejuízo, sem imputar a responsabilidade que era de um para outro, ok? E você tem até quarta-feira, dia 14 de dezembro, para se inscrever no curso Locação na Prática e verticalizar o seu conhecimento sobre a lei do inquilinato. Mais uma vez, eu vou ressaltar para vocês. Quando saímos da faculdade de Direito, nós não conseguimos visualizar quantas oportunidades que nós temos trabalhando com direito imobiliário, trabalhando com locação. Nós saímos da faculdade olhando só para aquelas áreas que nós estudamos na faculdade. Direito civil, direito trabalhista, direito criminal, direito consumidor.
Quando eu trago para você a possibilidade de ampliar seus horizontes e atuar com locação, eu estou trazendo para você uma possibilidade de alavancar a sua atuação profissional, alavancar a sua advocacia. E eu quero que você enxergue o que eu enxerguei. Trabalhar com direito imobiliário é você conquistar a liberdade geográfica, financeira e você trabalhar numa área que está em constante crescimento, uma área que, apesar das crises financeiras que às vezes o nosso país passa, a área imobiliária não é afetada. Então, pessoal, eu quero aqui agora, a gente já tá aqui há 1 hora, nós vamos finalizar a live porque o conteúdo foi todo apresentado para vocês. Quem já é aluno do curso vai receber de forma exclusiva um material com precedentes jurisprudenciais. E aí, só para dar uma palhinha para você que está aqui comigo, eu tenho aqui um precedente julgado em novembro, agora recente, mês passado, um precedente do TJ de São Paulo, que abordou, que decidiu, na verdade, né, uma ação que o locatário, olha isso, pessoal, o Tribunal de São Paulo julgou uma apelação civil, uma sentença foi improcedente, então olha só, hein, a pessoa entrou com a ação e o juiz falou que a pessoa não tinha direito. E aí, por que a pessoa não tinha direito? Porque ficou comprovado nesse processo aqui, que eu vou apresentar para os meus alunos, que o imóvel ele foi entregue ao locatário sem condições satisfatórias de habitabilidade. Então, ficou comprovado no processo o seguinte, que existiam infiltrações que não foram sanadas de forma satisfatória. Houve violação do quê? Do artigo 22, inciso 1, inciso 4 da lei do inquilinato, e aí, dessa forma, houve o reconhecimento de que a finalidade daquele imóvel ela foi prejudicada, a finalidade da locação ela foi prejudicada, e aí houve o quê? O juiz decretou uma rescisão motivada do contrato de locação e o juiz falou, locatário, inquilino, você não vai pagar multa contratual, você vai, não vai ter que pagar nenhum dano material para o locador, você vai poder rescindir a locação sem qualquer tipo de... sem ter que pagar qualquer tipo de multa para o proprietário. Então, esse é um dos precedentes que os meus alunos vão receber daqui a pouco, assim que a gente terminar a nossa live. E se você ainda não é aluno do curso Locação na Prática, você tem até quarta-feira para se inscrever. Pessoal, manutenção de imóvel alugado, a gente podia ficar aqui a noite inteira, porque eu tenho muitos casos concretos que eu posso compartilhar com vocês. Se você gostou do tema de hoje e quiser que a gente faça uma outra live abordando outros casos concretos que eu posso trazer aqui pra gente conversar, deixa nos comentários que a gente volta para resolver mais casos concretos sobre manutenção de imóvel alugado. Quero agradecer a presença de todos que ficaram aqui comigo até agora, até 20 horas, porque a gente já tá aqui há 1 hora, e alertá-los que quarta-feira vamos encerrar as inscrições do curso Locação na Prática e eu quero que você inicie 2023 como um especialista em locação, alavancando a sua advocacia. Então, o link está na bio, é só você se inscrever. Eu aguardo vocês no treinamento Locação na Prática. Até mais!